Bom dia, prof. Bom dia, Débora. Bom dia, Gabi. Tudo bem com vocês? Bom dia, prof. Tudo? Animados para descansar no final de semana? Bom dia, professor. Bom dia, Joaquim. Tudo certinho? Nicolas, tudo bem? Tudo ótimo, tá muito gelado. Uma chuva. Gelado, Tudo bem. mas não tá frio. Tá um pouquinho, né? Mas nada muito pronunciado. Ainda bem que vai ter um dia de descanso pra gente agora, né? Não tô aguentando mais acordar cedo, professor. Ai, ai, ai. Tá difícil acordar cedo mesmo, né? É uma preguiça. Eu tô acostumado a dormir tarde, isso é um problema. Porque você acorda, dorme tarde, você vai querer acordar tarde também, né? Existir que tem que acordar cedo, fica complicado. Ontem, por exemplo, eu não conseguia dormir de noite, ia dormindo um pouco de tarde, de noite eu não conseguia dormir. Aí, complicado, né? Galerinha, vou esperar ver se mais alguém se junta a nós. Vai falar sobre um novo sistema hoje. Sistema muscular. Então, galera, presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Sistema muscular. Sistema muscular, pessoal, ele... Ai, por que não passou? Ele é formado por diversos músculos, um monte deles, tá? É até difícil você medir. É difícil saber, a gente não sabe quantos músculos na prática a gente tem, tá? Quantos tipos diferentes. A gente percebe aqui que são vários deles, são múltiplos, tá? E tem região, por exemplo, a região do tórax tem um monte deles, tá? Aqui nós temos vamos falar de alguns dos principais. Não vai precisar decorar o nome deles e tudo, tá? Aqui na nossa frente nós temos o frontal, na lateral da cabeça nós temos o temporal, na parte dos olhos o orbicular dos olhos, no pescoço um que é muito importante que é o tamanho, vamos para jogar forca, esternocleidomastoideo, tá? O trapézio aqui na região aqui do ombro, tá? Na região do braço existem dois muito famosos, que é o bíceps e o tríceps, tá? Bíceps na parte frontal, tríceps na parte de trás do braço. Na região aqui das nossas lateral, aqui do nosso abdômen, tem o serrátil anterior e assim por diante, tá? Outros muito importantes aqui na região dos dedos, aqui do punho, flexores dos dedos, tá? Na região da nossa perna, nós temos o músculo reto da coxa, que é muito importante. E assim por diante. Para ver que a gente tem muitos. Né? Na região da perna aqui, o tibial anterior, na região da tíbia. Todos eles têm. Na região do nosso pé, nós temos aqui o tendão calcâneo, que a gente falou, que é um tendão, né? Só mostrando ele na vista de trás, né? Que acho que fica melhor, certo? O adutor aqui atrás da coxa. Isso a gente, quem acompanha futebol, quem acompanha esporte, sabe que o adutor é um músculo que dá muito problema em atletas que usam muitas pernas, né? É um músculo que mais dá problema no adutor, certo? E assim por diante. Então perceba que são muitos deles, tá bom? Pessoal, o sistema
cerca de 40% do volume do nosso corpo é constituído por músculos. Então, o músculo tem uma função deles são dar volume, certo? Alguns são bastante volumosos, como os da coxa. Os da coxa são muito volumosos. Do braço também, né, se for pensar. E outros são os pequenos, como os que controlam a abertura da pupila do olho. Então, o músculo que controla isso é bem pequenininho. Outro é aquele músculo que a gente viu lá no sistema da audição, que é aquele músculo que controla, que nos protege contra, digamos assim, sons muito altos, né? O tapédio. Isso, tapédio, se não estou enganado. A pronúncia é assim. Ele controla ele nos protege com o nosso tímpano de sons muito altos. É outro músculo também que é bem pequenininho, tá bom? Então nós temos os variados, certo? O corpo humano então tem cerca de 650 músculos diferentes, tá? São muitos, só que é difícil de saber quantos são, é difícil de entender a divisão deles, certo? Só um minutinho, pessoal. Isso, é estapédio mesmo o nome do músculo, tá? Tava em dúvida na pronúncia. Estapédio, o nome do músculo que faz o controle. Que é para não deixar com que o tímpano estoure quando entra em contato com sons muito altos. Como eu estava falando, é difícil de saber quando que um músculo começa e outro termina, até porque alguns deles são muito pequenos. E outros são muito grandes, que é difícil a gente entender se é um músculo só, se é um conjunto de vários deles, se tem algum pequenininho imerso no meio deles, tá bom? Galera, eles estão divididos em 3 tipos, que são os tipos básicos de músculos, tá? Devido ao funcionamento deles, tá? Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, músculo não estriado, que é o liso. Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim, professor. Sim. Professor, uma coisa que eu tenho que avisar, aqui em casa tá chovendo pra caramba, então se por acaso eu acabar saindo da reunião sem querer é porque minha internet caiu, tá bom? Beleza, bom, obrigado por avisar, tá bom? Estão vendo minha apresentação, pessoal? Estão vendo minha apresentação bonitinho? Só me confirma. É que eu dei uma batida. Sim, professor, dá pra ver. Descontrolou tudo aqui, tá? Galera, essa divisão aqui é em termos das funções dele. E também da característica de como o músculo é. Primeira delas, galera, o músculo em si, ele é formado por fibras, tá? Isso aqui não sei se tem no livro de vocês, tá? Qualquer coisa tá lá no Eclésio essa aula, tá? Vocês conseguem ter acesso aos slides. Olha como que ele é. Aqui o bíceps, né, que é a parte frontal do nosso braço, aqui, né, essa região aqui, ó, do braço, e o tríceps é aqui atrás, né? Na frontal é o bíceps. Ele é relaxado. Olha como é que ele é. Os músculos são formados por um monte de fibras. Veja que elas são, o que é uma fibra? Ela é fininha e comprida, tá? E essas fibras aqui são formadas de miofibrilas. Miofibrilas que são as menorzinhas ainda, certo? E dentro delas tem essa região chamada sacômero. Essas proteínas, aqui, ó, se pegar esse sacômero e ainda tirar, você percebe que são filamentos de miosina. Tudo isso vocês vão ver lá com a professora Camila ou com o professor Carlos lá no ensino médio, tá? Que lá que vocês vão estudar a fundo esses tipos de célula. Percebe que todos os casos, por mais que você for dividindo, eles sempre vão ser na forma de fibras. Perdão, pessoal. E esse formato de fibras é o que garante a característica do tecido muscular, que é um tecido que ele tem a capacidade de contrair e estender. Essa é a característica principal de todos os 3 tipos de tecido muscular. Essa capacidade que tem de contrair e estender, contrair e estender. Os outros tecidos do nosso corpo não têm essa capacidade. Eles conseguem fazer isso, isso a gente tinha falado lá atrás, uma época,
por causa do tipo de célula que formam eles, tá? Essas células que são compridas, fininhas e compridas, tá bom? Pessoal, o primeiro tipo de músculo aqui que eu falei, que é o músculo estriado esquelético, tá? Os músculos são músculos de contração rápida que estão ligados aos nossos... Os músculos de contração rápida que estão ligados aos nossos ossos são esses estriados esqueléticos. Quando andamos, movimentamos músculos que trabalham em conjunto para podermos levantar os pés e movê-los, tá? Então, quando a gente vai movimentar qualquer órgão, que a gente tem que dar ordens, a gente está movimentando pelo menos um músculo estriado, certo? São todos aqueles músculos que a gente tem que mandar eles funcionar. Estriado esquelético. Os do braço, os da perna, aqui os da boca, todos quando a gente manda o músculo se mover, tá bom? A característica deles tem contração rápida, certo? Eles conseguem fazer, por exemplo, o nosso corpo se inclinar nas mais variadas direções, tá? Músculo estriado esquelético, tá bom? Galerinha, então, por exemplo, aqui o bíceps, né? Para levantar o braço, movimenta o bíceps e o tríceps, tá? Essa imagem eu achei bem legal, né? Mostra aqui bem certinho como são os músculos, são fibras. Certo, pessoal? Galerinha, na prática de esportes, o número de músculos em movimento aumenta bastante, tá? Então, quando você... não só na prática de esporte, mas quando você tem uma movimentação bastante elevada, quanto mais você movimenta, mais músculos de contração estriados esqueléticos você coloca em contato, tá? Como todos eles, você tem, eles só respondem devido à tua ordem. Quanto mais você está se movimentando, mais músculos tem em contato. Eu ali coloco atividade física, mas, por exemplo, quando você está digitando ou fazendo alguma coisa com as mãos, você está colocando vários deles na região da mão em contato. Claro que quando você corre, por exemplo, você coloca um grande número também deles em contato, porque você se movimenta tanto essas pernas, a região do abdômen, da cintura. Se vocês correm, vocês percebem. Na prática, movimenta a barriga inteira, além das pernas, além do pé. Então, quando você faz exercício físico, você coloca uma grande quantidade deles em atividade. Pessoal, alguns músculos se distendem e outros se contraem, sendo utilizados em diferentes atividades. Então, o funcionamento de cada um deles é variado. Alguns vão se distender, outros vão se contrair, tá? São os músculos estriados esqueléticos que mantêm a cabeça e a coluna ereta. Então, são eles que mantêm a nossa coluna ereta. Só um adendo aqui. Por exemplo, essa questão de contração. Os músculos relacionados à nossa respiração, por exemplo, eles fazem esse movimento de contrair e estender, contrair e estender. Quando você puxa o ar, o teu pulmão enche. Esses músculos se estendem. E aí, quando você expira, que você joga o ar para fora, os músculos da região da caixa torácica, aqui do peito, eles se contraem. Aí, né, eles relaxam, se contraem. Aí você libera o ar. Porque quando esses músculos se contraem, os ossos apertam o pulmão. Aí você joga o ar para fora. Quando esses músculos se estendem, eles puxam os ossos da caixa torácica. Puxando os ossos da caixa torácica, o pulmão, ele tem espaço maior para abrir. Aí você puxa, você inspira o ar. Beleza, galera? Então, olha, os músculos fazem assim. Imagina que meus dedos sejam as costelas. Quando os músculos relaxam, aperta o pulmão. A gente joga o ar para fora. Quando os músculos se estendem, eles puxam os ossos. Aí o pulmão tem mais espaço para abrir e joga para fora, tá bom? Eu vou ver se eu consigo ter uma figurinha bacana disso. Eu vou ver se eu encontro de novo e te mando no grupo. Mando para vocês no grupo, tá? Que é esse processo, tá? Que estende e contrai, tá bom? Tudo isso é mediado pelos ossos, pelos músculos estriados, tá bom? Galera, então esses músculos, por exemplo, o funcionamento deles mantém a nossa cabeça ereta e nossa coluna também, tá? São eles que permitem que um pianista
que o timbanista deslize rapidamente os dedos sobre o teclado de um piano. Tá falando isso ali, pessoal, mas na prática hoje, não, vocês conseguem digitar por causa no celular, por exemplo, por causa desses músculos. A movimentação desses músculos faz com que você consiga digitar. E essa agilidade também é dada por esses músculos de contração rápida. Se a contração não fosse rápida, você ia digitar bem devagarzinho, certo? Qualquer objeto, a questão de andar, essa facilidade que tem. Andar é um ato complexo, você movimenta músculos da região abdominal, da perna, como eu falei, e do pé, essa contração dos dedos. A gente viu nas últimas aulas que o pé tem uma série de músculos, uma série de ossos, perdão, e esses músculos, eles, na hora que você anda, você faz a movimentação dele. Por isso que o teu andar é macio. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Alguns deles colocados aqui, eu achei essas imagens bem bacanas, tá? Eles também nos ajudam a respirar, como eu falei, a falar e até mudar a aparência quando sorrimos ou choramos. Então, olha, pessoal, aqui estão colocados os músculos do nosso rosto, certo? Perceba que são muitos deles. E aqui, ó, a imagem à esquerda aqui, nós temos a imagem de uma pessoa com esses músculos estendidos, né? De certa maneira. Olha, perceba que são vários, eles estão por todo o rosto, tá? Aqui na vista lateral e aqui na vista frontal, beleza? Aí essa pessoa movimentando o rosto, como que seria a movimentação dos músculos? Veja aqui, ó, quando ela faz o biquinho, ela estende todos os músculos para frente, né? Os músculos ficam estendidos aqui. E aí quando ela sorri, esses músculos são contraídos. Galera, gostaram dessa imagem? É legal, professor. Gostei bastante dela, tá? Perceba que ela tem uma grande movimentação de músculos. Quando a gente movimenta o rosto, fala e tudo, ou as expressões, ela movimenta uma quantidade, acho que um dos movimentos que mais utiliza músculos é a fala, tá? Todos esses movimentos aqui da face. E assim, a questão humana, a gente usa muito a face para a comunicação, tá? As expressões fazem muito importante, principalmente para nós latinos, né? A gente usa muitas expressões, movimentação das sobrancelhas e tudo mais na comunicação, certo? E tudo isso só se baseia por causa dos músculos. Se você não tiver o controle dos músculos, por exemplo, você não ia conseguir movimentar a sobrancelha, certo? Imagine você falando com uma pessoa que não movimenta a sobrancelha, ia ser muito estranho. Tipo, a pessoa ia parecer séria o tempo inteiro. Pelo menos para mim ia ser estranho. Beleza, pessoalzinho? Vou passar para o próximo aqui, ó. Aqui na região do abdômen, certo? Perceba que na região do abdômen a gente tem aqui o recto abdominal, serratus anterior, libera aula, oblíquo externo, umbilico, tem um monte deles aqui, tá? No abdômen há também fortes músculos que protegem o estômago, o fígado e o intestino. Então esses músculos, eles visam isso. Como a gente falou na semana passada, a região do abdômen não tem ossos. Então ele não faz os órgãos do nosso corpo da região do abdômen não são protegidos por ossos, como a região da caixa torácica. A caixa torácica, ela protege uma série de órgãos aqui, né? Através das costelas. A região do abdômen não. E a região do abdômen, ela não tem ossos para permitir a sua movimentação. Se tivesse ossos na região do abdômen, a gente não ia conseguir se inclinar para frente. Para trás a gente não se inclina quase, né? Mas a gente não ia conseguir agachar, a gente não ia conseguir torcer para o lado da coluna, a gente ia andar reto, parecendo um robô. Tá? Então a região do abdômen não ter ossos permite essa movimentação. E quem faz então a proteção dos órgãos da região do abdômen é o tecido muscular, certo? Do tecido esquelético. Toda essa movimentação do nosso corpo é mediada por esses músculos aqui. A movimentação não fala da cintura para baixo, é mediada por esses músculos aqui. Quando você corre, por exemplo, você movimenta todos esses músculos. Perceba que aqui atrás da nossa coluna a gente tem um tecido muscular também, tá bom? Não é só na frente. E aqui dá para ver nessa representação como eles representam na forma de fibras, né?
depois na forma de fibras. Esses músculos. Beleza? Esse daqui, ó, é um músculo aqui que os jogadores de futebol, eu gosto de futebol, então eu falo do jogador de futebol. Mas com certeza outros atletas que envolvem pernas, alguns deles têm bastante problema. E eu não sei por que canhotos têm maior problema com isso, que é o pubis. Esse músculo bem nessa região aqui da cintura, quase para baixo, ele... Nossa, eu sei que jogador de futebol tem muitos desses, tem muitos problemas com pubis, certo? É um músculo que dá bastante problema de lesão, certo? Tecido muscular estriado cardíaco. Cardíaco, como o nome próprio diz, se relaciona com o coração. O músculo estriado cardíaco trabalha rapidamente e independente da nossa vontade. Esse muscular cardíaco, você não precisa mandar ele funcionar, tá? Você não precisa mandar o coração bater. O coração bate, ainda bem que a gente não precisa mandar o coração bater, né? Ser uma atividade a menos. Imagine, se a gente tivesse que mandar o coração bater, a gente não ia poder dormir. Porque a gente dormindo, o coração ia parar. Então, o tecido muscular cardíaco, ele bate rapidamente e involuntariamente. Nós não podemos controlá-lo, como fazemos com os músculos estriados cardíacos. Você não pode. Por mais que você quisesse mandar o coração parar de bater, você não consegue fazer, porque contração é rápida e involuntária. E é talvez um dos músculos que maior contração rápida e involuntária, maior contração rápida, a contração mais rápida que a gente tem no corpo, que é movimento, ó, contrai de lado, contrai de lado. Apesar que, se for pensar, talvez o tecido das veias também, ele é bastante, contrai e dilata bastante. Mas o coração, ele tem essa capacidade. O coração é uma bomba, ele fica batendo, certo? E o tecido de contração rápida e involuntária, certo? Os músculos campeões de trabalhar são os movimentos dos olhos, tá? Que é estriado cardíaco também. Então, os músculos dos olhos, eles contraem e dilatam cerca de 100 mil vezes por dia. E esse é muito importante, porque faz a lubrificação e a limpeza dos olhos. Em torno de 300 músculos faciais nos permitem realizar as expressões do nosso rosto. Surpresa, alegria e tristeza, tá? Essas contrações, tá bom? Todos eles funcionam. Para falar, usam 72 músculos. Para sorrir, usam 14. Para beijar, utilizam 29. Então, eu falei, pessoal, a fala é um dos músculos que que mais usa músculos. Não é só do rosto, na região do pescoço também movimenta bastante, tá bom? Por isso que, parece que não, mas eu vou contar um segredo para vocês. Falar cansa. Falar cansa bastante. Então, a gente que fala bastante, professores, no começo do ano, sim, sofre bastante. Porque daí a gente fica um tempo sem dar aula, né? Sem trabalhar com você. E quando vem passar, a gente fala muito. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que fala bastante, sofre bastante. Eu já cheguei a ter quase que doer o rosto, assim, de tanto falar. De verdade mesmo. Além da questão das cordas vocais, que acaba afetando, mas assim, a movimentação que dos músculos do rosto. E cansa. Segunda-feira, por exemplo, é um dia que eu dou muita aula. É um dia muito exaustivo para mim, certo? Então, essa movimentação cansa. Beleza? Porque movimenta muitos músculos. Nem eu lembrava que eram tantos músculos assim, 72, certo? Tamanhos variados. Beleza, pessoal do tecido muscular? Esses aqui não necessariamente são tecidos cardíacos, tá? Isso aqui era uma parte do livro. Beleza, pessoal? O que eu quero que vocês guardem? Principal característica. Tecido muscular esquelético. Contração rápida e voluntária. Tecido muscular cardíaco, contração rápida e involuntária, tá? E o último tecido muscular não estriado. Contração involuntária e lenta. Que a gente já falou isso lá atrás, se vocês lembrarem. Tecido muscular não estriado é involuntário e contração lenta. Está presente em diversas partes do organismo. Por exemplo, vasos sanguíneos, contribuindo para o controle da pressão sanguínea. Então, a contração dele é lenta e involuntária, certo? E assim, é bom que ele seja lento e involuntário, porque senão, por exemplo, quando o coração, as veias, é bom que ela não... É bom que essas veias, por exemplo, não se movimentam muito rápido, tá? É bom que tenha uma contração um pouco lenta,
Tá bom, pessoal? Não é bom que seja muito rápida, certo? Então, essa contração lenta. Se fosse muito rápida, elas podiam estourar. Então, elas têm certa flexibilidade. E a contração dela é lenta. Essa certa flexibilidade é dada por esse tecido muscular não estriado, certo? É na parede do estômago e no intestino, permitindo o movimento dos elementos digestórios. Então, a contração também é lenta. E é importante que seja lenta a fim da gente conseguir a melhor absorção dos alimentos, certo? Se a contração fosse rápida, você não ia conseguir absorver todos os nutrientes dos alimentos, certo? Durante a digestão. Como se faz uma contração lenta, essa absorção é possível. Não é que ela é possível, desculpa, eu vou usar um termo melhor. Ela é mais eficiente por ser contração lenta, tá bom? Tem toda a questão que o funcionamento do nosso corpo ele é muito orquestrado. Se for pensar, se fosse contração muito rápida, por exemplo, a gente ia ter que usar o banheiro com muita frequência também. Se comeu, você já teria que logo usar o banheiro. A absorção ia ser lenta, você tem que usar o banheiro. Então, essa contração lenta tem essa vantagem, tá? Ela absorve melhor os alimentos, ela consegue estocar por mais tempo o nosso corpo, ela consegue absorver a água com maior facilidade, né? Se não sair umas fezes num formato bastante líquido, tem tudo isso que contribui, tá bom? Para essa contração ser lenta. Fibras musculares estão ligadas às terminações nervosas, tá? Cada fibra, então o que acontece? Essas terminações nervosas a gente viu, elas fazem a captação de movimentos e entre outras coisas, tá? Captam sensações, perdão, tá? Essas terminações nervosas. E aí tem vários tipos de terminações nervosas, né? Essas terminações nervosas do olfato, do paladar, do tato, tá? Todas elas têm um nome específico e uma função, um formato específico, receptores diferentes, certo? Essas fibras musculares se ligam a essas terminações nervosas. Cada fibra se contrai somente quando recebe uma mensagem, um impulso nervoso. Então, essas fibras vão se contrair, tá, no nosso corpo quando recebe o impulso característico. Então, na nossa pele, por exemplo, a gente tem o impulso do tato. Quando a gente sente o impulso do tato, essas fibras se contraem. E aí, o impulso nervoso é gerado. Certo? Pessoal, aqui, ó, a gente vai... tá, só um minutinho aqui, tá. No cérebro, há áreas motores onde partem nervos que comandam o movimento dos músculos. Então, todos os músculos do nosso corpo são controlados por áreas no cérebro. Perceba que em volta aqui da nossa cabeça tem uma série de músculos. E aqui nosso cérebro são os nervos que controlam ele. Pense assim, ó, não tem que ter uma área do teu cérebro que é responsável por mandar o dedinho, o mindinho no teu pé mexer. Pense bem, pessoal. Ok? Veja como é que a coisa é complexa, certo? Cada área do cérebro é responsável por comandar uma região. Os músculos estriados esqueléticos trabalham em pares, tá? Esse aqui, na verdade, eu tinha que colocar lá no começo da aula. Enquanto um se contrai, o outro se distende, certo? Para não ter um desbalanceamento do teu corpo. Então, se um estica, o outro se contrai, tá? Beleza, pessoal? Exemplo aqui, ó. Por exemplo, quando ergue o braço, um músculo se contrai e o outro se estende. Se pudéssemos retirar a pele e a camada de gordura do braço, poderíamos ver a atuação dos músculos bíceps e tríceps. Então, olha, quando o osso aqui da frente do braço, o bíceps, se contrai, ele relaxa. O tríceps, que está atrás do braço, relaxa. Então, quando o tríceps relaxa, o bíceps fica contraído, ele fica apertado. Quando o bíceps relaxa, o tríceps que está atrás contrai. Isso é fácil a gente ver, tá? Se vocês pegarem o braço de vocês aqui, olha, quando eu comprimo o bíceps, o músculo aqui de trás ele puxa, o tríceps, certo? O contrário é válido. Quando eu estico o braço, esse músculo aqui da frente, de cima, que é o bíceps, relaxa e o de trás ele fica contraído. Então, sempre funciona em pares. Beleza, pessoal?
Mesma coisa de pegar no nosso rosto. Se a gente sorrir, enquanto o músculo puxa para trás, ele se contrai, ele puxa, enquanto o músculo puxa a nossa boca para trás, para a região para trás, o outro fica relaxado. E aí, quando a gente fecha a boca, um músculo puxa a boca para o centro e o outro relaxa. Sempre funcionamento em par. Os músculos obtêm energia através da queima de alimentos, como a glicose, que é um combustível, tá? Então, a nossa fonte, o nosso corpo funciona em termos de energia com base na glicose. Glicose é um açúcar obtido através dos alimentos, certo? Alimentos ricos em glicose são as massas, certo? Pão, macarrão, esse tipo de coisa assim, todos bolachas em geral. Há alguns outros também. As frutas também possuem, né? O arroz possui bastante carboidrato. Batata é carboidrato quase puro e assim por diante. Esse combustível é transportado aos músculos pelo sangue juntamente com o oxigênio. Então, a nossa digestão produz a glicose e aí essa glicose é transportada pelo sangue, isso a gente tinha visto, né? Através dos músculos, tá bom? Beleza? A energia liberada, nem no que acontece. Nas células do músculo, ocorre a respiração celular. Pela respiração celular, você transforma o oxigênio mais a glicose em energia e gás carbônico, certo? Então, lá na respiração celular, consiste na quebra da glicose na presença do oxigênio. É responsável pelo trabalho dos músculos. E aí, essa energia faz com que os músculos se movimentem. Tá bom, pessoal? O que acontece? Nos músculos há células especializadas em guardar essa glicose. Então, essa glicose vai parar. Por isso que uma pessoa com mais músculo, ela consegue fazer mais movimento por mais tempo. Por quê? Porque ela tem mais energia acumulada nos músculos, nessas células. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem força. Só que como eu não sou bombado, muito músculo, eu consigo fazer, por exemplo, atividade física por um tempo menor que uma pessoa que é mais musculosa. Minhas pernas são musculosas, então eu consigo pedalar, por exemplo, por bastante tempo, porque eu sou musculoso. Se eu for pedalar 5 minutos com uma pessoa qualquer, a pessoa consegue me acompanhar. Mas se a pessoa tentar pedalar comigo 1 hora, ela vai ter dificuldade. E eu que já tenho mais músculos, eu consigo fazer por mais tempo, tá? Então, a quantidade de músculos, ela tem dois fatores. Um deles quanto mais músculo você tem, você consegue armazenar mais glicose nele. Armazenando mais glicose, você consegue produzir mais energia. Beleza, pessoal? Então, pessoas musculosas conseguem fazer exercício por mais tempo, conseguem fazer os músculos trabalhar por mais tempo. A outra questão quanto mais músculos você tiver, você vai ter mais força, porque você vai ter mais fibras para contrair e estender. Então, você vai acabar tendo mais força. Entenderam, pessoal? Estou muito quietinho. Estou falando demais? Não, entendi. Tá? Então, toda essa questão, o nosso corpo é movido pela queima de glicose. Se a gente não tiver glicose, para de funcionar. Por isso, se vocês pararem para pensar, se vocês ficarem bastante tempo sem comer, por exemplo, vocês vão ter pouca glicose no sangue, aí você começa a ficar cansado. Por quê? Não tem glicose para transformar em energia. Na alimentação, os carboidratos encontramos cereais, frutas e outros alimentos. Carboidratos são a principal fonte de energia, tá? E aí, quando a gente digere, a gente libera a glicose, e a glicose o sangue espalha pelo corpo, já falar, tá? Atividade física intensa exige maior consumo de glicose. Então, essa questão da glicose é assim, o quanto você deve comer depende muito da quantidade de exercício físico que você faz. Quanto mais exercício você fizer, mais glicose você precisa para realizar ele, tá? Essa energia liberada na glicose, na quebra da glicose, ela vai elevar a temperatura corporal. Por isso, quando a gente faz muito exercício físico, a gente sua mais, tá?
Eu tenho, por exemplo, um sério problema com suor, eu suo bastante, tá? Então, quando tá calor, eu suo bastante. O aquecimento aumenta o suor. Por que o suor é gerado? Aumentou a temperatura corporal. Nosso corpo não deve trabalhar mais que 37 graus. Tá? A temperatura ideal para o nosso corpo é 36,5, mais ou menos. Tá? 36,5. Quando passa de 37, não fica legal. Para regular essa temperatura, a gente usa água. Então, a água ela serve também como regulador de temperatura. Beleza? Regula a nossa temperatura. Quando a temperatura começa a ficar alta, a gente sua mais. Por isso que dias de calor, a temperatura do nosso corpo começa a aumentar, a gente começa a suar mais. Tá bom, pessoal? Quanto mais quente, maior suor. Quanto mais energia estiver queimando o nosso corpo, libera mais energia, a gente vai suar mais. Tá bom? Por isso, assim, se você fizer uma atividade intensa, mesmo num dia que tiver frio, você vai suar bastante. Por quê? Porque a temperatura do corpo vai ficar alta, vai estar queimando muita energia, a temperatura vai ficar alta, você vai ter que controlar usando o suor. Tá bom? E aí, você tem que... É bom você utilizar mais, ingerir mais água para controlar isso. A água é vital para o bom funcionamento do nosso corpo. Os músculos, assim como os ossos, necessitam de cálcio para uma contração eficiente. Então, os músculos eles necessitam de sais minerais para o funcionamento ideal deles, entre eles o cálcio. Por isso que os atletas tomam lá alguns eletrólitos. Por exemplo, lá, um bem famoso, tá? Eu vou falar por marca bem famoso, que é o Gatorade, que justamente ele faz essa reposição aí de minerais para utilizar nutrição eficiente. Tá? Com certeza você vai ver, por exemplo, no futebol nem tanto, mas vôlei de praia, sempre está o Gatorade patrocinando, tá? Porque faz essa reposição, tá bom? De sais. Claro que se você olhar a composição, lá tem um monte de coisa, mas a função primordial dele é a questão dos sais. O suco de couve, por exemplo, ele faz um controle assim, ele tem um bom também... Vou retirar de minerais nele, tá? Bem importante. Só que o suco de couve eu recomendo para vocês, se vocês forem tomar com cuidado, tá? Porque, se bem direto para vocês, se tomar muito suco de couve, você vai ter problema com dor de barriga. Tá? Ele pode acelerar a dor de barriga, porque ele tem uma grande quantidade de fibras. Se cair muita fibra ao mesmo tempo no teu intestino, não vai dar muito certo. Então, ele tem isso, tem que tomar cuidado. Então, se for tomar no começo, tem que tomar com um pouquinho de cuidado, tá? Outro sal que não tem no corpo, no livro de vocês isso, mas é importante, é o seguinte, pessoal. O que é a cãibra? A musculatura, na cãibra, a musculatura contrai-se involuntariamente, mantendo-se contraída e causando dor. O acúmulo de ácido lático após exercício físico intenso pode causar cãibra, assim como a falta de sais minerais no organismo, principalmente sais de potássio. Então, o que acontece, pessoal? A cãibra, quando você faz um exercício físico muito prolongado e começa a faltar oxigênio no músculo, sem oxigênio, o músculo não consegue fazer a respiração celular, ele não consegue queimar glicose, e aí ele não vai conseguir se movimentar. Se ele não consegue se movimentar, ele vai contrair, vai ficar paradinho. Aí tem o músculo trava e aí causa dor. Isso é cãibra, tá? Então faltou oxigênio, não consegue queimar glicose, o músculo trava e causa dor, tá? Outro jeito que é quando falta alguns sais minerais, por exemplo, potássio. Por isso que, para evitar a cãibra, o que é? É bom tomar uma boa dieta de potássio. Então, se vocês verem algum atleta, eu já vi isso no vôlei de quadra, eles comendo banana. Isso aí, banana. No intervalo por causa disso. Porque a banana era uma boa fonte de carboidrato, de energia. Ciclista também come bastante banana. E ela é uma rica fonte de potássio. Tá? Então, o potássio visa a evitar a cãibra. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Aqui bem rapidamente, algumas doenças da musculatura, tá? Miopatias, doenças dos músculos, podem ser hereditárias ou adquiridas.
caracterizadas por fraqueza muscular generalizada, tá? É uma doença hereditária, passada de geração para geração. Fibromialgias é uma síndrome dolorosa e crônica de origem desconhecida, também chamada de síndrome da dor crônica, da dor, certo? E último, distrofia muscular são hereditárias, tá? Não tem último, tem mais uma. São hereditárias, constituindo uma desordem progressiva dos músculos, tá? Os músculos vão perdendo o controle deles, distrofia muscular. E por último, as tendinites, que são as mais comuns. Eu tenho tendinite no meu joelho, eu tenho que voltar a tratar. Elas aparecem pelo excesso do uso de algum músculo, e aí você gera uma inflamação local. Ok? Então, em resumo, ano passado, quando eu vim para cá, para Paranaguá, eu não conhecia ninguém no começo do ano, eu ia correr na beira do rio lá, do Itiberê, aqui no centro. E aí eu achava que era, eu acho que foi por causa do paralelepípedo também, tá? Eu nunca tinha corrido em paralelepípedo. E aí eu tive uma inflamação no joelho, no meu joelho esquerdo. O meu joelho esquerdo ele tem uma inflamação. E tendinite é uma coisa bem comum em quem pratica exercício físico e ela é chatinha. Ela não é difícil você curar ela. Você consegue diminuir essa inflamação, mas depois de um tempo ela volta, tá? Então você tem que ficar fazendo exercício físico, alongamento, com frequência para curar ela. Beleza, pessoal? Professor, Pois não. eu não sei se isso tem a ver com a aula, mas eu queria tirar uma dúvida. Tem um monte de adulto que me disse se você fazer, tipo, uma careta, assim, e aparecer um vento forte na sua cara, a sua cara fica meio como se fosse paralisada, assim, é verdade isso? Ah, isso é lenda popular. Eu nunca conheci eu nunca conheci uma pessoa que aconteceu isso, tá? Essa história de tomar algo quente, por exemplo, nunca aconteceu, nunca vi, tá? Eu acho que isso aí é de popular. Então, tem um amigo meu, disse que tinha na cidade dele uma pessoa que aconteceu isso. Mas, assim, é difícil saber, tá? Na prática, pode... Eu vou perguntar para minha irmã, que é professora de biologia, para ver se ela sabe também alguma coisa. Mas até onde eu sei, isso é lenda urbana, tá? Porque talvez aconteceu com alguma pessoa, mas não foi por causa do vento, entendeu? Foi por outro motivo. Há casos de pessoas que têm paralisia facial. Tá? O rosto para de mexer, por exemplo. Pode ter acontecido isso. Tá bom? Entendi. Pois não, Débora? Professor, disso que o Joaquim falou, tinha umas pessoas conhecidas minhas que falavam, eu acho que também é para evitar que a criança fique fazendo muita careta. Também a questão também de não sair no frio, né? A gente já tá tomando algo quente para ficar quente em casa, né? Disso vai ficar saindo no frio. Outra questão que existem coisas assim, tá? Por exemplo, que às vezes os pais inventavam para controlar as crianças e isso perdurou. Quando eu era criança, por exemplo, a minha mãe ela falava que não podia assobiar em casa à noite para não chamar a visagem, que seria fantasma, certo? E qual que é a explicação? À noite a casa fica fechada, imagina uma criança assobiando dentro de casa. Vai fazer muito eco, é ruim. Então são lendas, meio que lendas urbanas, assim, para fim de controlar as crianças que às vezes são os capirotinhos, né? Então você tem que ter isso, tá? Mas pesquisarei a fundo, tá? Para ver se tem alguma coisa a ver com os músculos do rosto e tal. Beleza, Joaquim? Beleza. Os demais, galerinha, alguma dúvida? Aqui, ó, a última coisa que eu estava esquecendo de falar que coloquei no final da aula. Nos países mais desenvolvidos, as novas gerações são mais altas. O crescimento é limitado pela genética, mas pode melhorar com boa alimentação e outros hábitos que promovem a saúde. Então, se vocês perceberem, se vocês forem ver, a média da altura está crescendo bastante. Tá? Então, assim, 30 anos atrás, um jogador de vôlei alto era aquele com mais de 1,90 m. Hoje, se for ver o jogador de vôlei, meu Deus do céu, falando dos homens, a mulher um pouquinho menos, as mulheres, né? A média de altura subiu muito entre jogadores de vôlei, por exemplo. Tudo na verdade, jogador de futebol. A média da altura da população brasileira, da população mundial, ela tem aumentado com o passar dos anos. Muito por quê? Melhoria das condições sanitárias. As pessoas, aí não é só alimentação, é toda a questão de higiene, tudo isso tem tornado a saúde das pessoas
tem melhorado em média, claro, tem lugares ainda que não tem, mas assim, melhorou bastante aí nos últimos 70 anos. Melhorou bastante a condição sanitária, tá bom? Melhorando bastante a condição sanitária, a gente melhora a questão de qualidade de vida. Então, as pessoas conseguem crescer com mais saúde. E aí você tem um aumento da média de altura. Claro que essa média ela é delimitada por questões genéticas. Tem povos que não têm uma altura, uma média de altura alta devido à genética, tá? Por exemplo, um amigo meu foi para Barcelona. Dizem que lá o tamanho do pé das pessoas e, consequentemente, a altura é mais baixa que a nossa. Tá? Ele falou que ele teve dificuldade de comprar tênis lá. Não encontrava o tamanho do pé dele. E ele, acho que ele calçava 40, eu acho, se não estou enganado. Eu calço 43, imagina, para achar um tênis lá. Porque lá é todo mundo baixo, todo mundo, a média é de pessoas baixas, de menor estatura que a gente, e também o pé vai ser menor, tá? O tamanho do pé tem a ver com a altura, né? Quando vamos pensar assim, ó, quanto maior a pessoa, ela precisa de um pé maior para manter o equilíbrio. Pessoal, e nesse sentido, há regiões com péssimas condições de nutrição, além de outros agravantes de saúde. Ocorre o nanismo nutricional. O que é o nanismo nutricional? É uma baixa estatura que não é devido à questão genética, é devido à alimentação. Tá? Isso é bem comum em alguns lugares do Brasil, mas em regiões pobres, isso é bem comum também. A gente vai citar a África, como essa imagem aqui é de um país da África. Mas, assim, existem outros locais também, dentro do próprio Brasil. A América Latina, ali da região do Caribe, ali tem países muito pobres, como Haiti, tá? Que isso não pode ser desconsiderado. Assim como algumas regiões da Ásia também. Beleza, pessoal? Então, esse nanismo nutricional. Beleza? Então, agora sim acabei. Tá? Essa parte eu nem lembrava que tinha colocado, porque eu coloquei já depois que eu tinha terminado a aula. Ok, pessoal? Então, assim, posso ser útil para vocês em alguma coisa? Tem alguma dúvida que eu posso tirar de vocês? Professor, Pois não. quando que vai mudar as notas da recuperação? Minhas eu já postei, tá? As notas ontem de madrugada. Essa madrugada. Então, as notas agora estão lá do bimestre passado, são as notas já considerando a recuperação. A média que está lá é a média já depois da recuperação. Beleza? Ok, obrigada. Galerinha, qualquer dúvida, manda, entre em contato comigo, tá? Lembrando que semana que vem a gente vai ter aula só lá na sexta-feira, tá? Se cuidem, juízo, adoro vocês. Até a semana que vem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda, entre em contato, manda o WhatsApp, tá? Tchau, tchau, até semana que vem. Tchau, até. Tchau, professor. Tchau. Tchau.